política. Vou trazer um destaque importante de Brasília, porque sem acordo, aquele projeto para compensar a desoneração da folha de pagamento deve ser votado só depois do recesso legislativo em agosto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia pautado a análise para esta terça-feira, só que os parlamentares decidiram atrasar a votação da medida. Governo e Congresso pediram ao STF para adiar o prazo para o acordo que venceria nesta sexta-feira. Vamos acompanhar o que Rodrigo Pacheco disse sobre esse pedido. A gente separou o trecho. Vamos acompanhar. Nesta manhã, nós ajustamos com o governo federal, através da Advocacia Geral da União e a nossa Advocacia Geral do Senado Federal, que pudéssemos encaminhar uma petição conjunta ao Supremo Tribunal Federal, ao eminente ministro Cristiano Zanin, para que, na linha do que foi a sua última decisão, outorgando um prazo de 60 dias para que houvesse a apresentação das fontes de compensação, que tivéssemos uma prorrogação desse prazo, requerido, repito, pela Advocacia Geral da União e pela Advocacia Geral do Senado, até o dia 30 de agosto. É isso, projeto para compensar a desoneração em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Fala do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, dizendo que a apreciação desse projeto ficará para depois do recesso legislativo, mas como tem um hiato aí, há tratativas entre a Advocacia Geral da União e do Senado para tentar expandir, ampliar a validade da medida que está em vigor. Luiz Felipe Dávila, o Dávila trouxe uma reflexão há alguns dias muito importante, porque o Dávila é a favor da desoneração, mas não somente para 17 setores, aqueles que, segundo as estimativas, mais empregariam no país. O Dávila disse, bom, se é para desonerar, que desonere para todos os setores. É isso, Dávila, que a gente pode esperar para essa votação, esse projeto que deve ser apreciado em agosto. É isso mesmo. O Brasil é o país, como diz o economista Marcos Lisboa, da meia entrada. Todo setor quer uma meia entrada. Esses 17 setores querem uma meia entrada. Mas quem que vai pagar a meia entrada desse setor? O resto da economia tem que pagar. Por isso que tem que desonerar todo mundo. Aí sim, é uma regra que é igual para todos. O problema é com a desoneração desses 17 setores, é que o governo e o Congresso precisam dizer de onde vai sair o dinheiro, porque tem um custo. E esse custo precisa estar no orçamento, e não está no orçamento. Então, é uma verba extra. E o que o Supremo disse é que se não tiver a verba extra, ou seja, se o governo e o Congresso não disserem de onde é que vai sair esse dinheiro, a desoneração vai cair desses 17 setores. Ela não vai continuar existindo mais, ela vai ser extinta. Então, a briga hoje e o Congresso deu um tempo até agora. E aí o que o presidente do Senado está pedindo? Olha, dá mais um tempinho, estica mais um pouco o prazo aí para ver se a gente descobre onde é que tem esse dinheiro. Se não achar esse dinheiro, se não tiver isso na questão da dotação orçamentária, não dá para manter a desoneração dos 17 setores. Então, veja só o drama que esse governo está. O governo está gastando muito mais do que arrecada. Só no mês de maio, para vocês terem uma ideia, a despesa do governo subiu 13,7%. E a receita, que eu estava levantando aqui, chegou a 10%. Então tem um problema, tá 4% de déficit. Então não tem nem sequer o equilíbrio das receitas. Como é que você vai arrumar dinheiro para desoneração? Como é que vai arrumar dinheiro para essas verbas extras que o governo vem gastando? Só para ter uma ideia aqui. Dívida dos estados que o governo federal teve que honrar agora. Sabe quanto que foi aqui? Eu estava levantando os recursos. Nós estamos falando em mais de... só o Rio de Janeiro era 2,2 bilhões, mais Minas 2,1 bilhões, são 5,2 bilhões de reais. E sabe o que acontece com isso? Porque antigamente, quando nós tínhamos uma lei de responsabilidade fiscal, os estados não podiam se endividar e aí era proibido. Precisava ter o aval da União. Aí a União começou a dar aval. Passou, o que é o aval? É você ser o fiador do empréstimo do Estado. Aí o Estado não paga. O que acontece? O fiador tem que pagar, que é a União, que é isso aí que aconteceu. O Rio de Janeiro foi isso, foi feita a privatização da SEDAI, tinha que ter tomado esse dinheiro para pagar. Aí o Rio falou, não vou pagar. Não vai pagar, quem tem que honrar isso? A União. Então, só aparecem novas despesas. Quanto a corte de gasto público,
Zero. Não se toca nisso. O governo está fazendo um esforço agora para cortar aí 10 bilhões. 10 bilhões não dá nem para o cafezinho que vai precisar para equilibrar esse orçamento. Ou seja, o Brasil está numa situação fiscal lamentável, a dívida pública crescendo, e quando a dívida pública cresce, sabe o que acontece? Tem que aumentar a taxa de juros. E aí quem que paga? Como sempre, nós. Pois é, pontos importantes trazidos pelo Luiz Felipe Dávila. Eu pude observar as reações do Cristiano Beraldo. Dávila iniciou o comentário dele reforçando que é a favor da desoneração, contanto que ela abarque e atenda a todos os setores da economia. O Beraldo parece concordar. E depois também essa belíssima explicação do Dávila tratando do endividamento do Brasil e essa necessidade ou esse objetivo da atual administração em arrecadar e arrecadar. As despesas estão lá em cima, né, Beraldo? Pois é, o Brasil, ele segue num modelo absolutamente falido, não tem nenhuma chance de dar certo, e foi esse modelo que jogou o Brasil no patamar de atraso que temos hoje. Há uma semelhança, inclusive, entre o Brasil e a França, por exemplo, né? São países em que eles acham que o mundo tem que se adaptar a eles. Só que a diferença entre o Brasil e a França é o nível de corrupção que temos no Brasil, o nível de incompetência que temos no Brasil, nível de educação que temos no Brasil, e aí a gente fica muito mais atrás do que a França nesse quesito. Só que o mundo hoje está avançando, o mundo está andando. O país que quer jogar o jogo que o mundo de verdade joga precisa se adaptar. Nós precisamos ser competitivos, nós precisamos tirar vantagem daquilo que temos de melhor. Nós temos 7.000 quilômetros de costa, praias paradisíacas nesses 7.000 quilômetros de costa. Nosso turismo é um horror, falamos disso mais cedo. Os nossos portos são vergonhosos. A gente não usa o que nós temos de melhor para nos dar vantagem. Então, a gente tem um pacto com o atraso. Esse negócio da desoneração é o que o Dávila fala. Tem que facilitar o emprego, tem que baratear o emprego para todo mundo. Não são 17 setores, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficando cada vez mais para trás. É uma ilusão achar que tem que cobrar, que as pessoas têm que pagar todos esses encargos trabalhistas, porque é direito do trabalhador. Olha só, o direito do trabalhador é o seguinte, é que a empresa pague os direitos do trabalhador para dar dinheiro na mão do governo. E o governo se coloca na posição de cuidar do futuro do trabalhador brasileiro. O governo é incompetente por definição. O futuro tem que estar nas mãos de cada um que cuide do seu futuro e não terceirize isso com este ente absolutamente atrasado e incompetente que é o governo. Então, a nossa ótica está completamente errada. Essa discussão também simboliza esse atraso, Caniato. Não é assim vamos resolver o problema. Agora, se não mantiver essa desoneração, terá um custo de maior desemprego, de maior informalidade, por aí vai. Assim é a vida. Representantes de vários setores já disseram, se houver a reoneração, muitos terão de demitir para acertar as contas. Isso fatalmente irá acontecer. Agora, só reforçando para a nossa audiência, esse projeto pretende compensar a desoneração, será votado ou apreciado em agosto. Só que o Congresso entra oficialmente em recesso na próxima quinta-feira. Delegado Palumbo é o representante do Poder Legislativo nessa bancada, neste programa. Delegado Palumbo, quais são as percepções do senhor em relação aos deputados, sobretudo sobre esse projeto da desoneração que vai ser debatido e votado em agosto? Deputado, por favor. O problema do governo federal é que ele não corta gastos. Então é matemático. Se você pegar um empregado doméstico que ganha um salário mínimo, se ele começar a gastar 2 salários mínimos por mês, ele vai se endividar. E o governo tem que tirar de algum lugar. Então ele não se conforma nem com as derrotas que ele tem no Congresso Nacional, porque isso passou, e ele não se conforma com isso e vai entrar na justiça. Assim como o da saidinha. Não vai demorar para algum correligionário desses partidos aliados entrar na justiça falando que a saidinha é inconstitucional.
Por quê? Porque o governo não aceita nenhum tipo de derrota. Eles querem ganhar de qualquer jeito, nem que para isso precise do poder judiciário. Enquanto esse governo não parar de gastar, ele vai viver no buraco. Pois é, o problema desse governo é que acabou desenhando uma administração pensando na reversão de uma série de medidas da gestão anterior. Só que tem um Congresso aí no meio, então tem sentido muita dificuldade em conseguir destravar esses recursos. Bem, a gente vai seguir acompanhando.